Desenvolvi um projeto chamado Aprendiz de Orquestra, numa escola municipal aqui de São Paulo, capital, chamada Professora Maria Berenice dos Santos. E esse projeto, a ideia desse projeto surgiu por causa de um programa da OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que organiza concertos didáticos para crianças, para atender escolas. E eles tinham um programa de formação de professores e depois a gente podia levar os alunos para assistir a um concerto na Sala São Paulo. E então eu me inscrevi para participar desse projeto, fiz a formação com eles e descobri, conversando com os alunos, que eles conheciam muito pouco sobre orquestra. Que eles conheciam alguns instrumentos como violão, coisas que estavam mais ligadas à cultura local, que era de uso da comunidade. Então violão, às vezes um outro já conhecia piano, guitarra, porque eles ouviam no rádio. E então o projeto começou contando um pouquinho para eles o que era uma orquestra, quais os instrumentos que compunham a orquestra, que sons tinham esses instrumentos, apresentando imagem desses instrumentos e contando um pouquinho como era um concerto. Então eles puderam ouvir algumas peças, assistir algumas coisas em vídeo para ver como que era a organização. E eu contei também um pouco sobre a partitura, como que o músico lê o que está escrito ali, como que isso é representado, quais são as notas musicais, quais os sons que elas têm. E depois a gente estudou as composições que iam ser ouvidas no dia do concerto. Então tinha composição de Carlos Gomes, tinha composição de Bizet, Kabalevski, e a partir daí a gente fez um trabalho com cada uma dessas composições, quais os instrumentos que apareciam em cada uma delas, explorando corporalmente o som que a gente estava ouvindo, para que quando eles chegassem no dia do concerto, eles tivessem um conhecimento maior daquilo que eles iriam ouvir. E nós também aproveitamos para pensar em como que a gente, além de poder apreciar a música, a gente podia produzir música. Então, não tendo instrumento, a gente não tinha recurso de instrumento na escola, mas a gente conheceu algumas coisas de um grupo chamado Barbatuques, que faz música explorando sons do corpo. Então a gente fez também essa exploração de como produzir música explorando sons do corpo e criando instrumentos com materiais do dia a dia, latas, potes, grãos, materiais que a gente podia reaproveitar do nosso cotidiano. Então a gente fez um trabalho durante cerca de 4, 5 meses e que culminou na ida à Sala São Paulo para assistir ao concerto. E foi muito interessante porque quando os alunos chegaram lá, eles já sabiam que eles iam ouvir, eles já tinham um conhecimento prévio, então eles puderam de fato apreciar, aproveitar aquilo e voltaram para a escola com um incentivo a mais. Alguns tinham vontade de estudar um instrumento, passaram a ouvir outras coisas, ampliaram o repertório deles de música, porque eles gostaram do que eles ouviram. Então eles tiveram um conhecimento maior a respeito de música através do projeto. E esse projeto eu inscrevi num prêmio que a gente tem, que é para o Brasil todo, que chama Prêmio da Fundação Vitor Tivita, Educador Nota 10. E eu inscrevi por incentivo da minha coordenadora pedagógica, na época, que era a Silvia Ruiz. E ela viu o registro e incentivou a inscrever no prêmio. Aí, por conta desse projeto, eu ganhei o prêmio no ano de 2006. Bom, ano passado nós tivemos aqui na escola uma sala, uma 7ª série, que era bastante complicada. Era uma sala onde foram reunidos alunos com problemas de indisciplina e com falta de interesse. Era uma organização de salas homogêneas.
Nós conseguimos mudar isso agora para esse ano, mas ano passado foi bastante difícil e essa sala não demonstrava muito interesse, não tinha a participação que a gente esperava. E aí, pensando nisso, nós resolvemos fazer um trabalho diferenciado com essa sala. Eu dava aula de história e nós estávamos trabalhando Brasil Colônia. E aí o conteúdo era assim, para a gente discutir como que foi a vinda dos primeiros africanos para o Brasil. Com base nos estudos, nas leituras que nós fizemos, eu tive a ideia de trabalhar com a poesia do Castro Alves. E eu percebi que com a linguagem poética eles tiveram mais interesse do que com a linguagem dos textos comuns que a gente utilizava em sala de aula. Nós fizemos a leitura, a análise dessa poesia, eles compreenderam bem, fizeram a leitura dramática da poesia também. E aí nós tivemos a ideia, conversando com a Kátia, a gente teve a ideia de fazer uma peça de teatro baseado nos estudos de história e também na poesia. E aí nós iniciamos o trabalho. A princípio, nós fizemos uma sondagem de interesse para verificar em que linguagem cada grupo, cada aluno tinha mais facilidade. E aí alguns alunos que gostavam mais de escrever ficaram responsáveis de fazer uma adaptação da poesia, de transformar aquele texto num texto dramatúrgico. Outros grupos, onde tinha alunos que tinham interesse de desenhar, que têm facilidade, ficaram responsáveis pelo cenário, pelo figurino. E aqueles que eram um pouco mais desinibidos, que tinham vontade de atuar, fizeram parte do elenco, né? Eles atuaram. E aí a gente iniciou os ensaios. Bom, a parceria deu certo, era tudo que nós esperávamos, porque reunir esse grupo, como já foi colocado, de meninos sem muito interesse, indisciplinados, para fazer um trabalho voltado para o teatro, eles não tinham a menor ideia do que era. Então, colocar para eles como seria, como eles iriam trabalhar, e até mesmo porque foi escolhido, como já foi dito, por interesse, né? Então, se eu sei desenhar, eu vou desenhar. Se eu sei costurar, eu vou costurar, e assim foi feito. A minha parte com artes foi feita da seguinte forma: nós separamos o grupo que queria trabalhar com cenário e figurino, né? Algumas meninas desenharam a roupa e o cenário foi muito legal, porque assim, nós não tínhamos assim recursos para montar um cenário, sabe, que assim, nós tínhamos planos, sonhos. Eu queria um cenário que realmente tivesse dentro do contexto Navio Negreiros, mas aí não surgia nada assim muito que desse para a gente trabalhar. No dia da apresentação, aliás, antes da apresentação, no palco tinham algumas madeiras, que inclusive foi o professor de educação física que trouxe, eu acho que vai fazer parte do Parque das Crianças aqui. E um dos meninos que faz parte do cenário, que também é da capoeira, ele começou a montar no palco, colocar essas madeiras de forma que ficou o formato do navio. Então isso foi muito criativo, foi muito legal, o envolvimento deles, a participação deles. Isso foi muito gratificante, enfim. Você colocou alguma coisa? Então, os ensaios, eles aconteciam toda quinta-feira, do meio-dia até 1h30, que era o horário que a gente estava disponível aqui na escola e o horário que eles já tinham saído da aula. Foi bastante complicado no início trabalhar a questão da responsabilidade com eles, porque muitos entraram com ânimo e aí depois, quando perceberam que além de ser uma coisa assim interativa, lúdica, também era uma coisa que tinha uma demanda de responsabilidade, eles ficaram assim assustados um pouco. E aí a gente foi trabalhando com calma, deu bastante trabalho, fazer com que eles percebessem que cada um ali tinha a sua importância e que se deixasse de cumprir a sua função, o grupo inteiro seria prejudicado.
Foi um trabalho de formiguinha, né? Foi. A gente conseguiu isso e aí no final a gente acabou se surpreendendo, né? Com a garra, com o interesse deles em participar. Nós fizemos a apresentação no mês de novembro, que era justamente o objetivo, trabalhar o mês da consciência negra. E eles criaram uma relação muito forte com a peça, porque eles compreenderam a riqueza cultural dos povos africanos, a forma como eles vieram para o Brasil, tudo que eles sofreram, né, a discriminação, e conseguiram trazer isso para o presente também, analisar como hoje os afrodescendentes eles ainda têm algumas situações assim que são vítimas de preconceito. E aí começaram a se libertar, tirar isso um pouco de dentro deles. No processo de criação desse trabalho, o professor Roberto, que é professor de Educação Física, ele acabou participando também. Ele é poeta, ele já tem 5 livros publicados. E aí ele se interessou em participar no aspecto da poesia. Então ele reunia os grupos de alunos interessados em poesia e fazia análises das poesias e também desenvolvia, fazia produção junto com os alunos. Foi importante para eles perceberem de que forma que a poesia também expressa questões da condição humana, né? O sofrimento, a luta, a resistência, e isso ajudou assim com que eles entendessem melhor a poesia do Castro Alves, Navio Negreiro. Depois, nós conversando, nós tivemos a ideia de colocar numa das cenas que se passava numa senzala, um grupo de capoeira, uma apresentação de capoeira, para mostrar de que forma que eles se reuniam para resgatar suas origens, mesmo diante de todo o sofrimento, e também como forma de resistência, né? Uma resistência cultural. E aí o professor Eduardo, que é professor de Educação Física aqui da escola, ele também participa de grupos de capoeira, já tinha trazido em outros momentos grupos para se apresentarem. Ele teve a ideia e a vontade de formar um grupo de capoeira com os alunos da escola. Esses alunos que entraram na capoeira eram alunos de várias salas e alunos assim que também tinham um perfil de indisciplina muito grande. E na capoeira eles conseguiram desenvolver a ideia de compromisso, de respeito ao outro. E no final a gente também se surpreendeu porque tinha momentos em que o Eduardo não podia estar acompanhando o ensaio e eles mesmos se organizavam. Surgiu um líder entre eles, que era o Iago, que era da 7ª B, e ele organizava o grupo, ensaiava mesmo quando o professor não estava. E aí eles participando dessa cena, né, que era uma única cena que se passava numa senzala, quando um escravizado era torturado, e no final eles acabavam apresentando a capoeira como resistência. Eles acabaram também se interessando pelo restante da peça, de conhecer melhor a peça, de se envolver, de participar. E aí a gente decidiu, conversou junto com eles, e a gente decidiu que eles fariam parte da atuação também como figurantes, né? E eles participaram do início até o fim da peça como figurantes. Incorporaram mesmo o papel, representavam, eles não tinham fala, mas eles trabalhavam a questão da expressão facial, expressão corporal. E acabou agregando, né, a capoeira, a poesia e o teatro com todas as suas linguagens também.